E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre alguns pontos interessantes, né, na hora que a gente for avaliar, verificar o desempenho de projetos. Então, tem alguns critérios né, necessários, essenciais, para a gente conseguir avaliar a resposta do nosso sistema, do nosso projeto, né? Então, primeiro, é interessante mostrar ó, que é bom fazer uma organização por blocos aqui no projeto. Então a gente tem, por exemplo, esses blocos com esses retângulos tracejados e para fazer, criar esses retângulos tracejados, basta a gente vir aqui em Edit, embaixo em Draw, em Rectangle e só simplesmente clicar aqui que ele vai criar um retângulo e a gente bota os componentes aqui dentro da forma que for melhor desejado. Clicando com o botão direito a gente pode definir o estilo de linha, né? Se é contínuo, se é tracejado, se é pontilhado, traço e ponto, então tem várias opções, ou deletar. Tem outras opções de desenho também, por exemplo, em círculo, em arco, então dá para utilizar essas outras opções da forma que achar necessário. Outro ponto interessante é que a gente pode utilizar as labels para referenciar um terminal, né, um ponto, em relação ao outro. Então aqui a gente tem, por exemplo, nesse bloco de fontes, a gente tem essa bateria de íon lítio, que tem a label VCC. Então qualquer ponto que eu acrescentar a label VCC no nosso circuito, a gente vai ter a mesma tensão ali de 3.7 volts. Aqui, por exemplo, nesse bloco, a gente tem esse resistor de 47K e a label VCC, que vai ter aqui nesse terminal 3.7 volts, da mesma forma que eu referenciei lá. Então, uma observação, a gente só não pode botar a mesma label para tensões diferentes, né? Senão a gente vai estar provocando um curto e vai dar erro na hora que a gente for tentar fazer a simulação. Outro ponto interessante é da gente botar descrições, né? A gente pode botar comentários aqui em azul, que ele fica no LT Spice, e para botar essas descrições, né, essas notas, informações importantes, a gente aperta o S e aparece essa tela de diretiva e a gente altera aqui, em vez de diretiva, bota comentário e já escreve o comentário que achar julgar necessário. Então, e outra observação é que aqui no LT Spice é o Ctrl M que inicia uma nova linha, né? Não é o Enter. Se a gente apertar Enter, ele simplesmente vai dar OK. Dá para alterar o alinhamento e também o tamanho da fonte, que sendo 7, eu acho que é 7 polegadas ou algo assim. Não tem a unidade, mas 7 é o valor máximo de tamanho de fonte aqui no LT Spice. Então, uns critérios que a gente pode avaliar no desempenho do nosso sistema é temperatura. Por exemplo, aqui, nesse caso, esse é um projeto de sensor de temperatura integrado. Então, a gente tem essa diretiva de step de temperatura. Eu tenho outro vídeo aí no canal, caso não tenha visto, e queira saber mais sobre, que mostra sobre diretivas especiais aqui do LT Spice e que a gente pode verificar para avaliar o nosso projeto. Então a gente tem esse step de temperatura configurado, simulação já foi rodada, eu vou colocar aqui, por exemplo, a tensão VCC da bateria de íon lítio e a corrente nela, e a gente vai verificar que aqui, no caso, a tensão ela continua a mesma independente da temperatura, mas a corrente varia justamente porque tem vários outros componentes no nosso circuito que variam com a temperatura, né? Então, esse é um dos pontos a ser avaliado na temperatura, mas tem outros critérios interessantes, por exemplo, o ruído, daí tem a diretiva .noise, ou qualquer variação de parâmetros, seja de resistência, de capacitância, alguns elementos que são críticos, são essenciais no nosso sistema, dá para fazer a variação de parâmetros com o step parent, né? Então, esses aí são algumas das possibilidades. Então, e aqui a gente pode também verificar que o próprio LT Spice ele já disponibiliza a Bill of Materials, né, que é a lista de materiais, vendo aqui em View, Bill of Materials e mostrar no schematic, né, Show on Schematic, ele vai mostrar toda a lista de materiais utilizados nesse nosso arquivo, nessa nossa simulação. Caso seja necessário depois para enviar para produção ou até mesmo para apresentar em trabalhos ou qualquer que seja a direção dessa lista de materiais, é interessante que ele já acrescenta aqui todos os materiais utilizados e com também os valores das unidades dele. Tem os resistores, tem a unidade dos resistores, capacitores e a unidade dos capacitores. Para avaliação de eficiência, né, de potência aqui no nosso sistema, no nosso projeto, a gente tem duas opções, né?
Vou mostrar primeiro a primeira opção que a gente pode avaliar melhor aqui nesse circuito. No caso, esse outro projeto, ele é do circuito integrado LT3680, que ele é um regulador, né, um regulador de tensão aqui, e a gente pode fazer a avaliação de eficiência dele rodando essa simulação aqui. A gente roda a simulação e a gente pode ver que aqui, no caso, a gente tem esse sinal que seria a tensão de saída com a corrente de saída nesse resistor de carga, né, esse R-load. Então, da mesma forma, a gente pode pegar, por exemplo, eu vou excluir aqui para mostrar como acrescentar de novo. A gente simplesmente pega a tensão aqui de saída e a corrente de saída. Ele pode mostrar as duas separadamente, mas a gente pode copiar aqui e simplesmente botar o asterisco, né, que é a multiplicação, e ele vai dar a potência ali respectiva do nosso circuito, no resistor de saída, né. Mas aqui tem o próprio LT Spice, ele já tem uma opção de eficiência, né, que seria esse Efficiency Report. Aqui no caso ele não está aparecendo Show Schematic, porque a gente tem que botar uma configuração aqui no comando de diretivas. Então, clicando com o botão direito aqui no ponto .tran, né, que é da simulação transiente, ou então vindo aqui em Simulate, Edit Simulation Command, né, CMD, e a gente bota aqui que ele vai parar a simulação se um estado estável for detectado, né, Stop Simulating if Steady State is Detected. Dando OK aqui e rodando novamente a simulação, a gente vai perceber que ele altera um pouquinho, porque ele não vai traçar o sinal inteiro nos 500 microsegundos que a gente definiu aqui no transiente. Ele vai rodar até ele encontrar um estado estável, mas dessa forma ele já libera, já fica disponível aqui no View Efficiency Report para mostrar no esquemático qual é a eficiência do nosso circuito. Então ele já tem esse relatório de eficiência, né, mostrando aqui input e output, entre outras descrições e opções aqui de cada um dos componentes, né? Corrente RMS, corrente de pico, dissipação também em potência, e então ele mostra todas essas informações aqui. Tem uma outra opção que a gente pode verificar, que é simplesmente a gente vindo aqui, né? Tem esse sinal já traçado de potência, a gente clica com o botão esquerdo, clica no Ctrl e clica no botão esquerdo do mouse, que ele vai aparecer essa telinha da forma de onda e vai mostrar aqui que no intervalo, nesse intervalo aqui, né, de 0 segundos até 16,9 microsegundos, a nossa potência, né, média vai ser 17,7 watts, e aqui ele já traça também, já calcula a integral dentro desse intervalo. Então, é nesse intervalo que a gente está avaliando. Se a gente, por exemplo, dar um zoom aqui e fazer a mesma coisa, né, segurar o Ctrl e apertar com o botão esquerdo, ele vai alterar, porque a gente está avaliando em um intervalo diferente, né? A gente está avaliando num intervalo num espaço de tempo diferente aqui, que está apresentado na nossa tela, né? Aqui, segurando o Ctrl também, rodando o gráfico, a gente pode fazer essa rotação aqui no gráfico, né? E tem outro ponto que dá para a gente já diretamente conseguir obter a potência, que é segurando o Alt e apertando, por exemplo, nesse componente aqui da resistor de carga, ele já vai traçar lá automaticamente a potência, né, o sinal da potência. Alguns componentes, eles são simplesmente ele já faz cálculo aqui automático, né, isso é bem simples, mas outros, por exemplo, quando geralmente é um circuito integrado, ele vai pegar todos os terminais, as correntes que saem dos terminais desse componente, né, e as tensões respectivas, né? Então ele vai ficar bem extenso aqui, no caso a gente pode verificar que ele fica bem extenso, cálculo da potência, né, multiplicando todos os parâmetros respectivos para calcular a potência daquele circuito integrado ali, o 3680. Mas da mesma forma a gente pode segurar o Ctrl, apertar com o botão esquerdo, ele vai calcular aqui a potência média ali e a integral também. Então essas daqui são algumas das opções para a gente avaliar critérios, né, de desempenho e resposta do nosso projeto. Então é interessante avaliar a temperatura, avaliar comportamento com variação de ruído,
com uma variação de parâmetros, né, resistência, capacitâncias, indutâncias, e também fazer essa análise aqui de eficiência, né, de potência do nosso circuito. Então, caso vocês tenham curtido, deixem um like aí no vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só deixar um comentário e até a próxima.